Memórias de um Suicida, capítulo 4, Jerônimo de Araújo Silveira e família. Não tínhamos notícias de nossas famílias e nem dos amigos. Dolorosas saudades como ácido corrosivo que torcia as potências afetivas, lançavam sobre nossos corações infelizes o decepcionante amargor de mil incertezas angustiosas. Muitas vezes, Joel e Roberto nos surpreenderam chorando às ocultas, suspirando por nomes queridos que jamais ouvíamos pronunciar. Caridosamente, esses bons amigos nos reanimavam com palavras encorajadoras, assegurando ser tal contrariedade passageira, pois tendíamos a suavizar a situação, o que necessariamente resolveria os problemas mais pungentes. No entretanto, existia permissão para nos cientificarmos das visitas mentais e votos fraternos de paz e felicidade futuras, quaisquer gentilezas emanadas do amor e que proviessem dos entes queridos deixados na terra ou dos simpatizantes, além dos que, mesmo das moradas espirituais, nos amassem, interessando-se por nosso restabelecimento e progresso. Desde que tais pensamentos fossem irradiados pela mente verdadeiramente elevada a expressões superiores. Eles nos eram transmitidos por meios muito curioso e muito eficiente, o qual, na ocasião vigente, nos levava à perplexidade, dado o nosso desajuste espiritual, mas que posteriormente compreendemos tratar-se de acontecimento natural e até comum em localidades educativas do astral intermediário. Em cada dormitório existia certo aparelho delicadíssimo, estruturado em substâncias magnéticas que, acumulando potencialidades inavaliável de atração, seleção, reprodução e transmissão, estampava em região polida, que era parte integrante, qualquer imagem e som que benévola e caridosamente nos fossem transmitidas. Quando um coração generoso, pertencente às nossas famílias, ou mesmo para nós desconhecido, arremessasse vibrações fraternas pelas imensidões do espaço ao Pai Altíssimo, invocando mercê para nossa alma escurecida pelos dissabores, éramos imediatamente informados por luminosidade repentina que, traduzindo o balbúcio da oração, reproduzia também a imagem da personalidade operante, o que, às vezes, de algum modo nos surpreendia, visto acontecer que pessoas a quem nem sempre distinguimos com afeição e desvelo se apresentavam frequentemente ao espelho magnético, enquanto outras que de nossos corações obtiveram as máximas solicitudes, raramente aliviavam as asperezas da nossa íntima situação com as branduras santificantes da prece. Assim poderíamos saber de quanto pensassem a nosso respeito, das súplicas dirigidas à divina potestade, de todo o bem que nos pudesse desejar ou, a nosso favor, praticar. Porém, infelizmente para nós, tal acontecimento, que tanto amenizaria as agruras da solidão em que vivíamos, que seria como sereno refrescante sobre as escaldantes saudades que combaliam nossa mente e nosso coração, referência às afeições deixadas na terra, era raríssimo,
na quase totalidade do hospital, pois que o genial aparelho só era suscetível de registrar as invocações sinceras, aquelas que, pela natureza sublimada das vibrações emitidas no momento da prece, se pudessem harmonizar as ondas magnéticas transmissoras capazes de romper as dificuldades naturais e chegarem às mansões excelsas, onde a prece é acolhida entre fulgores e bênçãos. Porém, a se verificar tão generoso fato, não facultaria possibilidade de noticiário enunciado em torno da individualidade que o praticasse, tal como desejaria nossa ansiedade. Daí as angústias excessivamente amargas, a desoladoras saudades por nos sentirmos esquecidos, privados de quaisquer informes. Apesar de os mesmos preciosos instrumentos de transmissão incessantemente revelavam que éramos lembrados por habitantes do além, de outras zonas astrais, como de outras localidades da nossa própria colônia, chegavam fraternos votos de paz, conforto amistoso, encorajamento para os dias futuros. Oravam por nós em súplicas ardentes, não apenas invocando o amparo maternal de Maria para as nossas imensas fraquezas, mas ainda a intervenção misericordiosa do Mestre Divino. Mas da terra não eram raras as vezes que discípulos de Allan Kardec, procurando pautar atitudes por diretrizes cristãs, se reuniam periodicamente em gabinetes secretos, tais como os antigos iniciados do segredo dos santuários, e respeitosos, obedecendo a impulsos fraternos por amor do Cristo divino, emitiam pensamentos caridosos em nosso favor, visitando-nos frequentemente através das correntes mentais vigorosas que a prece santificava, tornando-as ungidas de ternura e compaixão, as quais caíam no recesso de nossas almas cruciadas e esquecidas, como fulgentes de consoladora esperança. Porém, não era só. Caravanas fraternas de espíritos em estudo e aprendizados beneficentes, assistidas por mentores eméritos, penetravam nossa tristonha região, provindas de zonas espirituais mais favorecidas, a fim de trazer sua piedosa solidariedade em vistas que muitos nos desvaneciam. Assim fizemos boas relações de amizade com indivíduos moralmente muito mais elevados do que nós, os quais não desdenhavam nos honrar com sua visita. Tais amizades, tão suaves afeições, seriam duradouras, desinteressadas, porque fundamentadas nos elevados princípios da fraternidade cristã. Só muito mais tarde nos foi concedida a satisfação de receber as visitas dos entes caros que nos haviam precedido ao túmulo. Porém, mesmo assim, deveríamos nos conter com aproximações rápidas, pois o suicida está para a vida espiritual, assim como o sentenciado para a sociedade terrena. Não tem regalias normais, vive em plano expiatório penoso, onde não é lícita a presença de outro em que não os seus educadores, enquanto que ele próprio, dado o seu precário estado vibratório, não poderá se afastar do pequeno círculo em que se agita, até que os efeitos da calamitosa infração sejam totalmente expungidos. E serás atados de pés e mãos, lançado nas trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes. Dali não sairás, enquanto não pagares até o último centil. Esse é o aviso prudentemente do celeste instrutor desde muitos séculos.
Dois acontecimentos de profunda significação para o desenvolvimento de nossas forças no ajustamento ao plano espiritual se verificaram logo nos primeiros dias que se seguiram à nossa admissão ao Magno Instituto do Astral. Dedicaremos o presente capítulo ao mais sensacional, reservado para o seguinte, a exposição do segundo, não menos importante, por decisivo na lição que, então, nos ofertou. Certa manhã, o jovem Dr. Roberto de Canalejas se apresentou, nos participando que éramos convidados à importante reunião para aquela tarde, devendo todos os recém-chegados se avistarem com o diretor do departamento a que estávamos confiados no momento para esclarecimentos de interesse geral. Jerônimo, cujo mau humor se agravava assustadoramente, formalmente declarou não desejar comparecer à mesma, pois que não se supunha obrigado à obediência servis pelo simples fato de se encontrar hospitalizado e mais que, na ocasião, somente se interessava pela obtenção de notícias da família. Roberto, porém, declarou delicadamente, sem mostras de qualquer irritações, que era portador de um convite e não de uma ordem, e que por isso mesmo nenhum de nós seria forçado a aceitar. Envergonhados frente à atitude agressiva do companheiro, também nos sentimos chocados, e foi com o melhor sorriso que encontramos nos arquivos de antigas recordações que concordamos, agradecendo ainda a honra de nos dispensavam. Já por esse tempo, éramos submetidos a tratamento especializado, no qual adiante trataremos e com o qual também não concordou o antigo irmão da Santíssima Trindade, de Lisboa, assim que soube ser a terapêutica fundamentada nas fontes magnético-psíquicas, assuntos que absolutamente não admitia. Apesar de impaciente e displicente, dirigiu-se ao bondoso médico logo após o incidente e disse, já esquecido da lamentável atitude anterior: Senhor doutor, venho pensando em obter de Vossa Excelência um inestimável favor, confiado nos sentimentos generosos que, de certo, exornam tão grande caráter. Roberto de Canalejas, que certamente antes de ser um espírito convertido ao bem, dedicado a operar da fraternidade, teria sido na sociedade terrena perfeito cavalheiro, esboçou sorriso indefinível e respondeu: Estou ao seu inteiro dispor, meu amigo. Em que deverei atendê-lo? É que tenho saudade imperiosa de encaminhar certa petição à benemérita diretoria desta casa. Aflijo-me pela falta de informes da minha família, que não vejo há muito tempo. Nem sei há quanto tempo. Em vão tenho esperado notícias, e já não me restam forças para sofrer no peito as ânsias que me dilaceram. Desejo a obtenção de licença da digníssima diretoria deste hospital para ir até minha casa, me certificar dos motivos que ocasionam tão ingrato silêncio. Não sou visitado pelos meus, não recebo cartas. Será possível a Vossa Excelência encaminhar um requerimento ao senhor diretor? De certo, os regulamentos internos não proibirão a atitude que desejo tomar? Como vemos pelo exposto, o pobre ex-comerciante do Porto parecia não fazer ideia muito justa da situação em que se encontrava, e mais do que os companheiros de domicílio, se perdia na desordem mental entre os estados terreno e espiritual. Absolutamente, meu caro, não há proibição. O diretor destes estabelecimentos terá satisfação em ouvi-lo, afirmou o paciente médico. Farei então hoje mesmo o requerimento. Encaminharei verbalmente a solicitação, e Joel lhe dirá do que ficar resolvido.
Cerca de meia hora depois, Joel voltava à enfermaria a fim de comunicar ao aflito doente que o diretor o convidava a se apresentar pessoalmente ao seu gabinete. Porém, vinha pensativo e descobrimos um acento de pesar em seu semblante geralmente límpido e sorridente. Nosso companheiro, que, como é sabido, era dentre os 10 o mais rebelde e indisciplinado, exigiu que Joel devolvesse o terno de roupa que tomado à entrada, pois lhe repugnava se apresentar ao gabinete do maioral envolvido num feio roupão de enfermaria, tal como todos nos encontrávamos. Muito sério, Joel não tentou contrariá-lo. Devolveu-lhe a referida indumentária e saíram. Não teriam transposto ainda a galeria imensa para onde se projetavam as portas dos dormitórios, e eis que o jovem doutor de Canalejas e um dos nossos assistentes hindus entraram em nosso compartimento, enquanto sorridente foi dizendo com acento amistoso: meus caros amigos, aqui nos encontramos a fim de convidar a acompanhar seu amigo Jerônimo de Araújo Silveira na peregrinação que deseja tentar. Estamos cientes de que nenhum de vocês se sente satisfeitos com os regulamentos dessa casa, que, de algum modo, intercepta noticiário circunstanciado proveniente dos planos terrenos. No entanto, será bom que sejam informados de que, se tal rigor se verifica, a seu benefício o estabelecemos. Muito embora não exista formal proibição para uma rápida visita à Terra, como verão dentro em pouco. Atentem nesse aparelho de visão à distância, que já conhecem, e acompanhem os passos do nosso Jerônimo desde o presente momento. Caso venham obter licença aqui em Petra, como espero que, dada a insistência em que se atém, farão com ele a peregrinação que tanto deseja em torno da família, sem, no entanto, precisarem sair do local. E amanhã, se ainda desejarem descer aos seus antigos lares em visita prematura, serão atendidos imediatamente, a fim de que as revoltas que vêm ferindo as suas mentes não continuem retardando a aquisição de novos pendores que os possam beneficiar futuramente. Todos os demais enfermos, em idênticas condições, receberam igual sugestão nesse momento. Aproximou-se do aparelho e, com graciosa desenvoltura, ampliou-o até que pudesse retratar a imagem de um homem em tamanho natural. Perplexos, mas interessados, deixamos o leito que raramente abandonávamos, a fim de nos postarmos diante da placa que principiava a se iluminar. Nos fizeram sentar comodamente em poltronas que ornavam o recinto, enquanto aqueles zelosos colaboradores do além tomaram lugar ao nosso lado. Eram como se aguardássemos o início de uma peça teatral. De repente, Joel surgiu diante de nós, tão visível e naturalmente, se destacando no mesmo plano em que nos encontrávamos, que o supusemos dentro da enfermaria, ou que nós seguíssemos ao seu encalço. Jerônimo o amparava pelo braço, caminhando em busca da saída de serviço. E a sugestão ia se tornando tão intensa que logo nos abstraímos, esquecidos de que, em verdade, continuávamos comodamente sentados em poltronas em nossos aposentos. Mais real do que o atual cinema e superior ao engenho da televisão do momento, esse magnífico receptor de cenas e fatos, tão usado em nossa colônia e que tanta admiração nos causava, em esferas mais elevadas, desdobrava-se, evoluía até atingir o sublime do auxílio à instrução dos espíritos em marcha para a aquisição de valores teóricos que lhe permitissem futuramente testemunhos decisivos nas lutas terrenas, indo rebuscar e selecionar nas longínquas planícies do espaço celeste
o próprio passado do globo terráqueo e de suas humanidades, sua história e suas civilizações, assim como o passado dos indivíduos, se necessário, os quais permanecem esparsos e confundidos nas zonas etéreas que se agitam, se eternizam pelo invisível adentro, nelas permanecendo fotografados, impressos como num espelho, embora se conservem confusamente de roldão com as outras, tal como na consciência das criaturas se imprimem também seus próprios feitos, suas ações diárias. Assim foi que atravessamos algumas alamedas no Parque Branco e atingimos o edifício central, onde se assentava a chefia daquela formosa falange de cientistas iniciados que trabalhavam no departamento hospitalar. Porém, ao chegar, Jerônimo passou para a tutela de um assistente do diretor e Joel se retirou. O assistente imediatamente conduziu Jerônimo, fazendo-o passar a uma sala onde amplas janelas deitavam vistas para o jardim, deixando descortinar-se o panorama melancólico do povoado, onde tantas e tantas dores se entrechocavam. Era um gabinete, espécie de escritório de consultas ou sala de visitas, dispondo em perfeito estilo indiano. Perfume sutil de essência desconhecida do nosso olfato deliciou-nos ao mesmo tempo que alongava nossa admiração pela natureza inapreciável do aparelho que nos servia. Leve cortina pendente de tecido flexível e docemente lucilante se agitou numa porta fronteira e o diretor-geral do departamento hospitalar se apresentou. De um salto, o pobre Jerônimo, que havia se sentado, procurou levantar e seu primeiro gesto foi de fuga, no que se viu interceptado pelo acompanhante. À sua frente estava um homem, quase 45 anos, rigorosamente trajado à indiana, com turbante alvo, onde cintilava a formosa esmeralda como estrela, túnica de manga farta, faixa na cintura e sandálias típicas. O oval do rosto, suavemente moreno, era de pureza clássica de linhas, e dos seus olhos fúlgidos e penetrantes, como se despendiam chispas de inteligência e penetração magnética. Tinha no dedo anelar da mão direita gema preciosa, semelhante à do turbante. Distinguia-o talvez como mestre dos demais componentes da pleiade formosa de médicos ao serviço do Hospital Maria de Nazaré. Nos confessamos vivamente atraídos pela nobre figura, tão encantados quanto o próprio Jerônimo. Sem demora, o assistente Romeu, pois era ele que havia recebido o impetrante, disse ao que vinha: Caro irmão Teócrito, aqui está nosso pupilo, Jerônimo de Araújo Silveira, que tanto nos vem preocupando. Deseja visitar a família no âmbito terreno, pois acredita estar além de suas possibilidades de conformação à obediência aos princípios de nossa instituição, e afirma preferir o acúmulo de pesares à espera de ocasião oportuna para o desejado. Irreverente, o apresentado interrompeu com nervosismo. É bem essa a expressão da verdade, senhor príncipe, pois imaginava-se em presença de um soberano. Prefiro me envolver novamente no redemoinho de dores do que sair há pouco a suportar por mais tempo as fecundas saudades que me cruciam pela falta de notícias da minha família. Se não existe proibição intransigente das leis que facultariam essa possibilidade, rogo a generosidade de Vossa Alteza a concessão para rever meus filhos. Oh, as minhas queridas filhas, confio, são formosas, Senhor. São 13 e apenas um varão. Arinda, Marieta, Margarida, que deixei com 7 anos, e Albino, que contava já os 10. Sofro tanta saudade, Senhor meu Deus. Minha esposa chama-se Zumira, bonita mulher e bastante educada. Me aflijo desesperadamente.
Não consigo calma para a necessária ponderação quanto à minha esquisita situação atual. E por isso rogo humildemente a vossa Alteza compadecer-se das minhas angústias. Os olhos faiscantes do chefe da falange de médicos caíram enternecidos sobre o espírito intranquilo daquele que demoraria ainda a aprender a se dominar. Contemplou bondosamente, penalizado, diante da desarmonia mental do suplicante, entrevendo a longa senda de lutas que lhe seria necessário até que conseguisse planar as gratas atitudes da renúncia ou da conformidade. Surpreso, Jerônimo, que contava encontrar a presunção dos burocratas terrenos estagnados nas farfalhices apalhaçadas a que se apegam, sob quais estava habituado, percebeu naquele olhar perscrutador a humildade de uma lágrima oscilando nas pálpebras. O nobre varão o tomou docemente pelo braço, fazendo-o sentar à sua frente, em cômodo coxim. É uma almofada grande que serve de assento. Enquanto Romeu, de pé, observava respeitosamente. O hindu ofereceu ao suicida uma taça com água cristalina, por ele mesmo retirada de elegante jarro reluzente, como neblina sobre a carícia do sol. O português sorveu-a, incapacitado de recusar, depois do que, algo serenado, tomou atitude de espera à solicitação enunciada. Meu amigo, meu irmão Jerônimo, começou Teócrito, antes de oferecer resposta à sua súplica, devo esclarecer que, absolutamente, não sou um príncipe, como você supõe, e por isso mesmo não arrasto o título de alteza. Sou simplesmente um espírito que foi homem, que tendo vivido, sofrido e trabalhado em várias existências sobre a Terra, aprendeu no trajeto algo que com a própria Terra se relaciona. Um servo de Jesus de Nazareno, eis o que honro de ser. Embora muito modesto, pobre de méritos, rodeado de senões, um trabalhador humilde que, junto de vocês que sofrem, ensaia os primeiros passos no cultivo da vinha do Mestre Divino, destacado temporariamente e por sua ordem magnânima para os serviços de Maria de Nazaré, sua augusta mãe. Entre nós dois, Jerônimo, eu e você, pequena diferença existe, distância não muito avançada. É que, tendo vivido o maior número de vezes sobre a terra, sofri mais, trabalhei pouco mais, aprendendo, portanto, a me resignar melhor, a renunciar sempre por amor a Deus e dominar as próprias emoções. Observei, lutei com mais ardor, obtendo desse modo maior soma de experiência. Como vê, não sou soberano desses domínios, mas simples operário da legião de Maria. Maria, única majestade a governar esse instituto correcional, onde você se abriga temporariamente. Seu irmão mais velho, eis a verdadeira qualidade que a mim deverá enxergar. Sinceramente desejoso de o auxiliar na solução dos graves problemas que o enredam. Chama-me Teócrito, e terá acertado. Vamos continuar no próximo.